Estamos hoje aqui na Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, trazendo mais um episódio dos nossos Papos Charlie, que significam aí podcasts que realizamos aqui no âmbito da Acadepol. Conosco hoje para abordar um tema bastante caro e bastante importante para a Academia de Polícia. Temos aqui conosco o diretor, Dr. André Bermudes, professora Gertrudes Dandolini, professor João Arthur de Souza, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu, que vos falo, que sou psicóloga policial Ana Paula Limaco Pacheco, que tentarei articular aqui um diálogo, uma conversa sobre o nosso Seminário Internacional de Tecnologia e Inovação, melhor dizendo, Seminário Internacional de Tecnologia, Ciência e Inovação, que nesta sua 7ª edição é fruto de uma aproximação bastante importante entre a Academia de Polícia Civil e a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente vai tentar aqui dialogar um pouquinho sobre o histórico desse evento, como ele se constituiu, como ele surgiu, né, a idealização desse evento e como ele está hoje, né, propondo aí uma edição já de número 7, que propõe uma discussão bastante aproximada e, na verdade, uma discussão principal sobre a temática da inteligência artificial em diálogo com a segurança pública. Então, para isso, a gente vai trazer aí uma perspectiva de contextualização desse evento, trazer aí o que ele significa na rotina da Academia de Polícia Civil e da Universidade Federal de Santa Catarina, mais especificamente do Departamento de Engenharia do Conhecimento da nossa UFSC, né? Então, pediria que os presentes se apresentassem rapidamente, né, falassem dos seus locais de trabalho, para que a gente possa também apresentar a quem está conosco os nossos locais de fala, né, os nossos lugares de fala e como a gente pode contribuir aí para a compreensão e para a apresentação desse evento, portanto. Lembrando, né, que esse evento ocorrerá na Academia de Polícia Civil entre os dias 17 e 19 de novembro de 2025, com a presença de diversos parceiros da Segurança Pública Nacional e Internacional, contribuindo aí, então, para esse diálogo, né, entre os operadores de segurança pública, mas também os acadêmicos e pesquisadores da temática, que podem significativamente trazer mais contribuições, qualificar a discussão que será proposta durante essa edição. Então, com a palavra, eu peço que se apresente, diretor, por favor. Eu começo? O senhor começa, então por tá bom. favor, doutor André. Tem a palavra. Muito obrigado, professora Ana Paula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Né? A gente não sabe que horário que o pessoal está assistindo. Muito obrigado, professora, por essa iniciativa. Né? A nossa professora Ana Paula, ela é a nossa gerente de pesquisa e extensão aqui na Acadepol. E isso muito me orgulha, porque, afinal de contas, foi um cargo que eu ocupei por muito tempo, né? Um cargo que eu tenho muito carinho. E quando a gente passa o bastão, professora, para alguém, a gente tem que passar o bastão para alguém que a gente tem plena confiança de que vai fazer melhor do que a gente. E ela já superou e muito, né? Sem dúvida nenhuma. Está fazendo um belíssimo trabalho, professora Ana Paula. Que bom ter a senhora aqui na equipe. E aí, cumprimentando a senhora, claro, vou cumprimentar por favor, muito obrigada. Os meus 2 queridos professores e amados professores, o professor João Arthur, nosso professor doutor, a professora Gertrudes, nossa professora doutora da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou fazer meio que um jabá aqui, porque o carinho que eu tenho por eles é muito especial. Afinal de contas, foi a minha orientadora e o meu co-orientador, né, na tese, na conclusão do meu doutorado. Então, agradecer muito não só a presença de vocês aqui, a parceria que a gente já tem ao longo desses anos com o IGC, né, mas o carinho especial pessoal que tenho por ambos. E aí, aproveitando também, professora, se a senhora me permitir, eu vou cumprimentar doutor. o pessoal que vocês não estão vendo, mas está atrás da câmera aí, que estão trabalhando bastante nesse nosso podcast aqui, estão fazendo um trabalho muito bacana. Professor Ricardo, professor Rafael, professora Silvia,
o Rafinha, que trabalha na nossa técnica aqui, e todo o resto da nossa equipe, a professora Adriana, que esse cenário todo aqui foi montado Sem por ela, dúvida, né? com muito A carinho. professora Adriana, querida, e todos os demais membros da CAP, de toda a Academia de Polícia, obrigado por fazer tudo isso acontecer, né? Se hoje a gente consegue avançar e estarmos aí entre as academias referência no Brasil, academias de polícia civil referência no Brasil, não é senão pela dedicação da nossa equipe maravilhosa que a gente tem aqui. Aliás, doutor, se me permite, eu gostaria de estender esses elogios sobretudo, o agradecimento à coordenadoria pedagógica, à secretaria executiva da Academia de Polícia, ao reforço que o nosso técnico de informática, enfim, o Rafinha, né, o nosso TI, há tantos anos aqui na Academia de Polícia, vem prestado com relação à organização desse evento. Eu deixaria mais para o final essas palavras, mas como o senhor já antecipou esses agradecimentos, porque não é possível mesmo a gente desenvolver um diálogo que traz a Academia de Polícia como uma parceira aí desse evento, sem lembrar dessas equipes tão importantes, né, e que, de fato, se empenharam e se comprometeram, mais do que qualquer coisa, né, com a realização dessa edição do SICT. Então, eu agradeço e registro meu orgulho por tê-los comigo nessa jornada aí durante esse ano todo, construindo esse evento. Então, muito obrigada e meus parabéns, doutor, pelo senhor inspirar tão bem a sua equipe e confiar a nós missões tão importantes como a que nós estamos tratando hoje. Obrigada, doutor. E aí a gente faz um coração com a mão, assim, né? Ai, meu Deus. Mas, assim, tudo isso só é possível, né? E com esse apoio maravilhoso, né? Um apoio intelectual, um apoio técnico muito grande da Universidade Federal. Então, por favor, professores, né? A palavra está com vocês. Então, eu sou o professor João Arthur, atuo na Universidade Federal há 32 anos, então faz um tempinho já, né? Mas falando especificamente aqui, a gente é do Departamento de Engenharia do Conhecimento, né? E o SICT, né? O Seminário Internacional, ele tem a sua origem lá em 2012, com o professor Pimentel, que hoje é um professor aposentado já da universidade, e passou o bastão aí para o nosso departamento. O professor Pimentel era do Departamento de Direito, né? E foi ele que começou a aproximação com a segurança pública, né? O seminário, ele não aconteceu por acaso, né? Então, sempre que a gente está preocupado em aproximar a academia dos órgãos públicos, principalmente, segurança pública, na época, trabalhava um pouco com um certo receio em termos de tecnologia, e a universidade veio, então, como um apoio, né? Uma ponte para poder fazer pesquisas. Observe que começou em 2012, então a gente tem aí bastante caminho andado, e eu acho que o seminário, e a gente vai conversar mais sobre isso ainda hoje, ele vai falar aí como é importante a relação do setor acadêmico e pesquisa com as ações, de uma forma geral, na segurança pública e em outros órgãos, né? Mas como o doutor André falou, não existe uma pessoa competente, são várias. A gente tem um corpo de pessoas que só acontece se as pessoas se envolverem, né? A gente não tem aí um seminário internacional onde a gente não consiga fazê-lo bem se não tivermos a cooperação de todos. Então, desde 2012, essa necessidade de trabalhar cooperação, integração entre os atores da segurança pública de Santa Catarina, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas era esse o recado inicial, né? Uhum. Estamos aqui para discutir um pouquinho sobre esse seminário internacional. Por que ele nasce internacional, será, né? Por que ele tem a ver com tecnologia? Por que é inovação? Perguntas importantes, né? E a segurança pública precisa de todos eles envolvidos para fazer o seu papel cada vez melhor. Muito bom, professor. Muito obrigada. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar em algumas edições anteriores e muito me orgulha também acompanhar essa trajetória, né, de diálogo e interesse, na verdade, entre o EGC, na verdade, um interesse genuíno do EGC, me parece, voltado à segurança pública, né, o que nos tem possibilitado realmente avançar em alguns conteúdos e algumas discussões aí, né? Então,
Realmente é uma satisfação bastante grande que toma corpo, né? E acho que se evidencia também com a condução neste ano pela Academia de Polícia, né? Então, professora Gertrudes, Então, eu também que bom tê-la aqui conosco. Estou aqui também, acompanhando essa trajetória maravilhosa, né, que foi o SICT, desde sua concepção em 2012 até chegar aqui hoje, né, em 2025, então, sendo desenvolvida, né, e organizada pela Cadepol. Para mim isso é muito orgulho, eu tenho muito orgulho disso, porque isso faz parte de uma evolução muito grande, né? Eu lembro quando cheguei aqui na Cadepol, acho que foi em 2017, nosso 2017. primeiro projeto, né, professor André? É isso aí. E lá a gente começou essa parceria mais fechada, mais coesa com a Cadepol, e a gente perceber que ao longo dessa história toda, desse tempo, né, como nós evoluímos juntos, né? Como o EGC se tornou uma referência na área de pesquisa e ensino na segurança pública, e como a Cadepol, né, conhecendo hoje a atual Cadepol, como evoluiu também, né, com as especializações, agora com pesquisa instituída aqui dentro, né, e com todos esses eventos que a Cadepol promove, não apenas o SICT, mas os demais também, né, tendo essa visibilidade em Santa Catarina e no Brasil. Né. Então, parabéns aí por essa evolução juntos, que eu acho que esse é o desafio, né? Quando o professor Pimentel trouxe o SICT, era trazer essa cooperação, essa coprodução entre os órgãos de segurança pública, os atores de segurança pública e a academia, porque eu acho que um precisa do outro. Né? Nós trazemos, né, enquanto academia, um conhecimento talvez mais inovador, trazemos ferramentas novas que estão surgindo, mas também precisamos saber aplicar. Vocês trazem o conhecimento especializado na área de ciência policial, traz a experiência de vocês e juntos, né, a gente faz uma grande conexão e coproduz novos conhecimentos. Né? E acho que o SICT ele vem trazer um pouco de compartilhar um pouco dessa história também. Então, acho que é um prazer muito grande fazer parte dessa história. Ser referência, no final, a gente acaba se tornando referência no Brasil em relação a isso. Então, é muito bom. O EGC tem sido muito importante para a gente, né? Essa parceria com o EGC, ela tem sido fundamental, como a professora Gertrudes falou, desde 2017. Né? E a gente vem participando, né? E levando, e acho que isso é bastante importante, né, professora? Levando a polícia para a discussão dentro do meio acadêmico, né? Que a gente sempre teve um contexto histórico na polícia, nas polícias mundiais, não é só na polícia aqui no Brasil, de um certo afastamento, muitas vezes, do viés científico, do viés acadêmico, né? E de uns anos para cá, essa aproximação, não só no Brasil, mas no exterior também, tem sido cada vez mais intensa. E isso vem profissionalizando, sem dúvida nenhuma, todas as polícias. Aqui a gente está falando do mundo ocidental, sem dúvida nenhuma, né? A gente pega aqui, por exemplo, a gente tem estudado bastante entrevista investigativa, né, professora? Isso. Isso a partir de uma relação da polícia norueguesa com a universidade lá da Noruega, que começou a trabalhar, né, junto, fizeram uma pesquisa junto lá no Reino Unido. O Reino Unido desenvolveu esse protocolo. Então é muita gente trabalhando nisso, né, que tem sido muito bacana, né? Então trazer a ciência e a aproximação da polícia com a ciência é fundamental, né? Exato, esse é um excelente exemplo, diretor, perdão. Quando a gente fala da entrevista investigativa, inclusive, que será um dos temas, uma das apresentações que nós teremos aí durante o SICT, a 7ª edição do SICT, mas é um excelente exemplo para dizer da importância da aproximação de um saber fazer que nós temos nas instituições com o viés científico, com a pesquisa propriamente dita, né? Então, a gente tem conseguido construir, a partir dessa compreensão de importância, de algo que é essencial, alguns cursos de pós-graduação aqui no âmbito da Academia de Polícia, né? Justamente porque se compreende aí o quão profícuo é esse diálogo entre ciência e entre o fazer, né, o cotidiano, a rotina que nós temos aqui no âmbito da polícia, né, ou das polícias, a gente pode dizer, né? É interessante, né, Ana, que nas outras edições, né, o SICT ele foi realizado
principalmente capitaneado pela universidade. Uhum. E demorou um pouco até, de fato, né, a segurança pública, as polícias, como o doutor André fala, de tomarem um pouco mais de tento sobre isso, né? Como é que ele se empodera do entendimento de pesquisa, né? Não é fácil acreditar, né, entre aspas, né, que a pesquisa pode ser facilmente aplicável. É difícil isso. A gente vê que os mestrados profissionais, doutorados profissionais não têm uma idade avançada, são novos, né? Mostrando que também dá para fazer as duas coisas. Mas a gente não pode esquecer, então, que essa edição está sendo capitaneada pela Polícia Civil. Isso é um marco interessante na história de integração de pesquisa com a segurança pública, de forma geral, principalmente a Polícia Civil, né? Mas eu estendo isso também às outras polícias, né? Eu acho que existe hoje já um reconhecimento da pesquisa. Cada órgão, cada polícia tem a sua corporação, na sua corporação, uma universidade corporativa, podemos dizer assim, com os seus entendimentos do que é uma universidade corporativa, né? Claro que isso não nasce de um dia para o outro. Hoje a gente tem aí, e o internacional, é importante também falar, que ele nasce internacional exatamente por causa da globalização. A gente tinha num passado não muito remoto, né, para nós, talvez para elas seja um passado não presente, mas para nós que estamos aqui há mais tempo, a gente percebe como isso foi difícil, né? Como essa internacionalização, ela não acontece de forma fácil. E a pesquisa também, lembra que a gente fala, né, brinca muito, né? Professor, mas você trabalha onde, né? Você só dá aula, então assim... tem isso. Não, de repente agora eu trabalho com a pesquisa, né? Porque pesquisa não contava nem na nossa carga horária há 20 anos atrás. 20 anos atrás o professor universitário era professor, ele não era pesquisador. Uhum. Hoje a gente consegue dividir um pouco da carga horária, né? Assim como vocês já tem aí uma portaria, né, que define a possibilidade de carga horária para pesquisa, ou seja, esse reconhecimento ele é gradativo, trabalhado principalmente com retorno, impacto de resultado, né? E a gente percebe que isso está acontecendo. Mas eu gostaria de chamar a atenção de uma outra temática também já, que é os projetos cooperativos. Como é que a gente mantém entre universidades e outros órgãos, segurança pública também, essa simbiose, né, com as universidades, com a pesquisa? Como é que se faz isso? Como é que a Cadepol tem feito isso? Além dos doutorandos que a gente recebe na universidade, mestrandos, a polícia tem feito aí, eu gostaria que o doutor André falasse um pouco mais sobre as turmas de mestrado profissional. Ah, muito bom, professor, muito Verdade, bom. né? Isso foi um processo de construção, né, professora Gertrudes? A gente veio construindo essa perspectiva de ter ciência na polícia. Eu cheguei aqui em 2010, eu posso contar a partir do que eu cheguei, né? Para trás também, evidentemente, teve bastante construção, bastante coisa, né? Tanto que a primeira autorização de curso de pós-graduação na Academia de Polícia ocorreu em 2013. Exato. Nós só tivemos a primeira turma em 2017. Foi, né? Aí eu conto a história a partir do que eu cheguei, porque eu realmente conheço, antes eu não conheço tão bem. Mas enfim, o fato é que em 2017 a gente consegue então implementar a primeira turma de pós-graduação da Academia de Polícia, e aí logo em seguida a gente tem esse contato com o EGC, e aí vai aprendendo, porque nós tivemos que aprender como é que se fazia pesquisa. Isso. Porque a gente não tinha tanta experiência, assim como nenhuma polícia tinha muita experiência com relação a isso. E essa perspectiva de que é importante nós, da polícia, desenvolvermos ciência para desenvolver publicação, para que a gente não fique importando entendimento ou importando soluções de quem não conhece o dia a dia, os desafios da segurança pública. Que é a história de pegar... Não que isso seja uma crítica, porque também é bastante válido, né? Pessoas estudando de fora, muitas vezes, não têm vieses que nós, que estamos dentro, temos vieses. Mas o que a gente tinha no contexto geral era somente pesquisas vindas de fora para dentro. E muito pouca coisa produzida de dentro para fora, né? Do operador nativo produzindo, né? E pesquisando cientificamente, com a metodologia correta, né?
E aí a gente vai desenvolvendo isso com o apoio do EGC. O EGC vai nos mostrando como é que faz isso, o EGC vai nos mostrando como é que se faz um grupo de pesquisa. Nosso primeiro grupo de pesquisa que foi com um alicerce com o EGC, né, fazendo ali o nosso NIG, que é um Núcleo de Inteligência e Gestão para a produção científica. Então a gente teve que aprender isso. Claro que a gente teve bons professores, né, professora Gertrude, professor João. E professores professora... interessados na Exato. segurança pública, né, que Exato. realmente nos propuseram aí um ambiente de acolhimento, não só do ponto de vista acadêmico, digamos assim, mas de um interesse genuíno pela instituição, Polícia Civil e demais instituições da segurança pública, não só de Santa Catarina, me parece, né? Isso vai além fronteiras, então isso é muito especial também, né, diretor? Sem dúvida. E eu complementaria essa fala, né? O quão importante dessas parcerias, dessa integração, dessas conexões para a sociedade. Porque a partir do momento que a gente começa a nos unir e começar a produzir ciência e criar novos conhecimentos a partir dessas parcerias, dessa integração de conhecimentos, né? O conhecimento científico, o conhecimento tecnológico, talvez mais de ponta, junto com os conhecimentos das atividades desses agentes da segurança, dos atores da segurança pública, né? Quem está ganhando com isso é a sociedade, né? Uhum. A sociedade que tem aí, Santa Catarina é uma referência em termos de segurança pública, né? Entrega para a sociedade um serviço de maior qualidade, de maior Sem dúvida. visibilidade também. Então, eu acredito que a sociedade ganha com isso, né? Então, a gente faz tudo isso, né? Professores que investem nisso, que adentraram nisso, né? A gente vê essa prospecção de futuro, né? Ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais segura, uma sociedade mais educada. Sem dúvida, professora. É nessa linha que a gente vê, né? Acho que é nisso que a gente acredita. É por isso que a gente está aqui hoje. E é aí que os nossos interesses coincidem, na verdade, porque essa é a missão da Polícia Civil, esse é o nosso desejo primeiro, né? Uma sociedade cada vez mais justa, sem dúvida, né? Fazer uma Pois lembrança aqui, professora, eu me lembrei de uma situação, logo no início, né, que começou o NIG, e aí nós tivemos uma reunião com os professores, né, vindos da academia, da universidade, com os policiais que iam desenvolver as pesquisas, né? E aí eu me lembro de uma fala que a gente fala as coisas sobre a nossa perspectiva, e aí eu falei e tomei, né? Aí a gente fala o que quer e ouve o que não quer, né? Eu lembro que eu estava, né, apresentando e tudo mais, e eu disse para os professores, professores, vai ser muito interessante ter essa relação da universidade com a polícia, para que a universidade consiga ver a polícia sem preconceitos, né? Sabendo que a polícia atua de maneira técnica, né? Exato. E romper essa eventual barreira que pode existir ou que existia entre a polícia e a universidade. Exato. É como se tivessem, né, Mundos mundos diferentes. E eu falei isso, então a gente quer que vocês olhem para a polícia sem preconceitos. E aí a professora Patrícia olhou para mim e disse, e o contrário também é verdade, né? Para que a polícia olhe para a universidade, olhe para o mundo acadêmico também sem os preconceitos. Sim. Que a gente possa entender que existe essa simbiose e que, como a professora Gertrudes falou, a sociedade acaba ganhando, porque a polícia, a partir da compreensão de que sabe fazer pesquisa e aprende com a universidade a fazer pesquisa, vai entregando para a sociedade melhores práticas, melhores técnicas, né? E isso vai sendo também validado pelo mundo acadêmico, conforme eles vão nos estudando, né? E a gente se estudando também, né? Isso é muito interessante. Muito, muito interessante. E, de fato, bom, a gente vai lembrando aqui, fazendo uma retrospectiva histórica da própria academia, ao passo que também vai trazendo essa abordagem contextualizada do que é o SICT, né? E a gente não consegue separar realmente a história da academia de uma vinculação bastante grande, bastante aproximada, então, com a Universidade Federal de Santa Catarina, sem dúvida, e outros tantos parceiros, né, que a gente teve também ao longo dessa jornada, né? Eu, particularmente, ingressei na Academia de Polícia em 2013, então acompanhei esse processo de desenvolvimento da academia, tendo em vista, né, se tornar de fato uma instituição de ensino superior. E hoje a gente levaria aí bastante tempo do nosso período para falar dessa história, né?
Mas algo que a gente pode pontuar, de fato, trazendo mais uma vez a discussão para o âmbito do SICT, né, é que talvez ele justamente represente essa história, né, essa história de aproximação, portanto, da academia, né, da academia eu me refiro aqui à Universidade, né, Federal, perdão, dos órgãos de segurança pública, né, e aí a gente pode, por exemplo, trazer aí a perspectiva de que a organização esse ano, portanto, foi abraçada pela Academia de Polícia, né, com o apoio da instituição Polícia Civil, sem dúvida, né, mas também temos outros parceiros aí, né, nessa jornada, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né, da importância desses parceiros que comporão os diversos momentos dessas 16 horas de evento que nós teremos aí ao longo do dia 17, 18 e 19, repito, né, de novembro. Acho bem interessante recuperar um pouquinho essa questão dos parceiros, né? Porque eu estava pensando aqui, para quem está relembrando a história, né? Quando a gente começou lá atrás, né, era muito a polícia militar com a polícia civil, né? E a gente foi, com o tempo, né, avançando, tentando conectar outros atores da segurança. E no último mesmo, a gente conseguiu, inclusive, incluir a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, né? As guardas As guardas municipais, a Polícia Científica veio já estava, mas veio com mais peso, né? Os bombeiros também. E a Polícia Penal. Isso. Então, eu acho que a gente vem ganhando espaço, né? A partir do momento que a gente vai devagarinho, mas a gente vai conquistando cada vez mais. E eu acho que esse ano agora ela ganha mais um upgrade, vamos dizer assim, né? Porque já não é mais a UFSC, mas agora é um dos nossos parceiros iniciais, que foi a Polícia Civil, junto com a CADEPOL, estando à frente desse evento. Eu acho que isso é muito, muito relevante, né? Eu acho que mostra a evolução dessas parcerias, mostra a evolução do reconhecimento da importância desses eventos e dessas parcerias, né? Eu acho que daí eu passo aí para falar um pouco mais quem são os parceiros dessa edição. Mas antes de falar dos parceiros, por que o seminário é tão importante, né? Então, o seminário, o congresso, outros nomes aí vinculados à academia, né? Academia que cria esses nomes, né? Mas não importa, seminário. O seminário ele é importante porque ele tem, primeiro, um papel promotor da pesquisa e da integração. Então, esse é o papel principal. Mas mais do que isso, mostra que não precisa ir longe para estar ciente do que é o papel da pesquisa. O internacional que está ali sempre tem algum convidado mostrando uma prática de pesquisa dentro das organizações. Pô, isso releva o pensamento de quem está presente, que a gente sabe que santo de casa não faz milagre, né? Às vezes ele tem que ver alguém de fora para falar aquilo que a gente já sabe, mas que não acredita. E essa história e essa composição vem mostrando, né, que, de fato, a pesquisa é importante. Então, quando ele vê um colega lá apresentando um trabalho, fazendo a análise adequada, apresentando uma metodologia científica bem centrada no problema que foi detectado, trazendo uma solução, ele começa. Eu acho que eu consigo fazer também. E aí começa todo o ciclo aí de importância de por que um seminário às vezes é importante, né? A gente está falando do SICT, mas outros seminários de segurança pública existem, vários no país. Importante aí também o apoio das instituições a promover os seus colegas, né, os seus parceiros aí a participarem. Mas falando sobre parceiros, quem deveria falar sobre isso é o... Mas é interessante porque o seminário ele traz uma perspectiva muito importante de integração, né? Exato, exatamente. Esse é o foco, Ponto né? Uma principal, integração. né? E aí nós temos que agradecer demais aí os nossos gestores, né? E aí o secretário de Segurança Pública, né? O Coronel Graff, que foi um grande entusiasta, né, do encaminhamento, o doutor Ulisses, que é o delegado-geral, o Coronel Emerson também, que é da PM, o Coronel Fabiano, Haroldo, né? Coronel Fabiano, que é do Corpo de Bombeiros, Coronel Haroldo, que também é da Secretaria de Segurança Pública. Uhum. Nós temos aí também a parceria da nossa diretora dos peritos também, tá? A doutora Andressa, que também super envolvida, né? Todos eles foram muito parceiros nisso. Nós tivemos uma parceria importantíssima também, que passa a aderir, embora não seja da Segurança Pública, que é da Secretaria de Inovação,
né, que é o secretário Edgar, Exatamente, que doutor. se colocou toda a secretaria super à disposição. Então, o governo do estado de Santa Catarina, muito parceiro nisso, dando todas as condições para a gente poder realizar esse importante processo de não só de debater um ponto que é tão fundamental, que esse ano é a inteligência artificial, que é um ponto que estão todos angustiados em saber como lidar com isso. Exato. E nesse mesmo ambiente, trazer todo o processo de integração. Também vamos agradecer aí, né, como a gente está citando os gestores, a nossa vice-prefeita Mariane, né, Exato. que foi entusiasta e chamou a Guarda Municipal de Florianópolis para participar desse processo. Isso é muito bacana, ver todo mundo numa sinergia, querendo pesquisar para melhorar a sua atividade, né? Então, é um agradecimento a todos esses atores desse processo. Exato, diretor. E lembrando, né, a gente terá também, além dos operadores ou das instituições de segurança pública do Estado, nós teremos aí a participação com grande entusiasmo também da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Teremos, no aspecto internacional, a Polícia de Buenos Aires, teremos a participação da Interpol, né? Então, acho que, e posso dizer com propriedade, assim, porque estive bastante próxima, né, desse contato inicial feito com as instituições, na tentativa de realmente demonstrar a importância desse momento, não somente para a integração, mas também para que a gente possa, uns com os outros, aprender e desenvolver nossas abordagens no âmbito da segurança pública, né? Que me parece, então, um desafio quando se pensa na interlocução com a inteligência artificial. Mas um desafio no seguinte sentido, né? Um desafio que promove o interesse, um desafio que promove expectativas, um desafio que promove avanços a partir desse contato que a gente terá durante esses 3 dias de evento com outras realidades que já lidam com a inteligência artificial no âmbito da segurança, né? Então, isso, quando apresentado como uma temática central do evento, rapidamente promoveu, de fato, a integração desde aí dessas instituições, né? Porque é um assunto, uma temática que é extremamente moderna, que angaria públicos em todos os sentidos, né? E no âmbito da segurança pública não poderia ser diferente, né? Então, acho que a gente pode passar a falar um pouquinho da inteligência artificial agora, que é a temática central do evento, né? E em que momento a gente consegue, então, a partir deste tema, falar, por exemplo, doutor André, da Polícia Civil, né? O que a gente trará como temática a partir dessa proposição sobre a inteligência artificial, né? Lembrando só mais um aspecto, que a ideia é também que a gente compreenda como os estados brasileiros, por exemplo, representados aqui por suas instituições de segurança pública, estão lidando com essa temática, né? A gente sabe, por exemplo, que a Polícia Civil de Santa Catarina e a Polícia do Rio Grande do Sul têm uma perspectiva diferente de uso dessa tecnologia, né? Ou da inteligência artificial generativa, né? E isso, por exemplo, vai ser discutido durante o evento, né? Já que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul também estará conosco, né? Numa dos horários ali reservados para ela. Então, enfim, doutor, se puder trazer um pouquinho também do que a gente pode apresentar no âmbito da Polícia Civil. Com relação à Polícia Civil, vai se falar muito da aplicação de inteligência artificial e possibilidades da inteligência artificial no inquérito policial digital. Nós estamos vivendo um momento de revolução tecnológica na nossa Polícia Civil, com a implementação do inquérito policial digital, que vai ser um avanço gigantesco na gestão do conhecimento, professora, dentro das nossas rotinas de trabalho, e como a inteligência artificial pode agilizar esse processo e dar insights, né, também de como fazer, né, de como encaminhar uma investigação criminal. Isso é muito interessante. E também teremos aqui o professor Emerson Vente. Vente foi essa primeira palestra da Polícia Civil de Santa Catarina,
vai ser protagonizada ali pelo pessoal da Gerência de Tecnologia da Informação da Polícia Civil, tá? A professora Nalim e todos os demais membros ali da Gerência de Tecnologia da Informação, mostrando quais são os avanços dessa ferramenta nova que tem. E é uma ferramenta que, vou dizer, vai ser, eu falo isso para todo mundo, vai ser demandada pelas outras polícias civis dos estados com relação ao que foi construído aqui, não tenha dúvida, digo isso sempre. E também teremos uma palestra com o Dr. Emerson Vente, que foi chefe de polícia já do Rio Grande do Sul, e que trabalha muito com tecnologia, né? Trabalha com investigação criminal tecnológica, investigação criminal cibernética, é um dos precursores disso no Brasil, conhece muito de investigação criminal nessa área e vai mostrar como a inteligência artificial pode ajudar nisso. Então, assim, fica, né, para o pessoal que é das polícias civis dos outros estados e também da nossa Polícia Civil, não perca essa oportunidade de discutir a inteligência artificial da Polícia Civil nesse evento. Venha para cá, venha para Santa Catarina, assista a palestra dos nossos colegas da Polícia Civil, que vão ser que as falas vão ser muito interessantes e muito úteis para o exercício da nossa atividade profissional, né? Fora isso, nós temos de outras instituições também, todas falando sobre inteligência artificial. O interessante da programação do SICT, né? Que a gente sempre tenta trazer uma programação que todos os atores da segurança se sintam, né, representados ali de alguma forma, que tem alguma palestra mais direcionada de uma área para outra. Sempre com debate agora em IA, tentando identificar as boas práticas que estão acontecendo, como o André está relatando aí da Polícia Civil. Já fiquei curiosa também, estou louca para conhecer, então vai ser bem interessante isso, né? E que eu acho que não é só para acho que o evento, ele também é interessante para o público em geral também, né? Para o cidadão que quer conhecer um pouquinho mais como é que as polícias agem, como é que acontece, né? Então, acho que eu convido também o público em geral para participar. Acho que também é um momento interessante, né? De se conhecer, de conhecer um pouco mais como é que isso está sendo trabalhado, tratado, né? Já que a IA hoje, a IA generativa hoje está tão desafiando, né? Está nos desafiando. E é uma ferramenta muito rica, né, professor João Arthur? Isso é interessante, só antes de passar a palavra para o professor João Arthur, trazer isso que a professora Gertrudes falou, de convidar o público num contexto geral, porque, via de regra, a gente faz os eventos na Academia de Polícia, os eventos são voltados para a polícia, né, para a capacitação policial. Esse evento, ele é um evento, e não são comuns os eventos na Academia de Polícia que são abertos ao público em geral. Justamente por causa muitas vezes da sensibilidade da matéria. Esse não, esse é aberto para as universidades, sejam elas quais forem, podem se inscrever e vir participar. Basta estar inscrito, não precisa ser de alguma instituição, não precisa ser vinculado à segurança pública. Tem interesse na matéria, seja lá qual faculdade for, faça inscrição e venha participar do SICT, né? E não são tantas vagas que estão abertas ainda, né, professora? Não, a gente já está quase 200 inscritos já. Né? Isso mesmo. Se inscrevam, tá? O link está aí na tela, vamos se inscrever. É isso aí. Então, pessoal, a inteligência artificial, né, contando um pouquinho da história, não é uma ferramenta nova, né? Existe agora uma forma inovadora de usar, uma forma mais prática de usar, né? Lembrando aí que em 96, quando eu estava fazendo o doutorado, eu trabalhei com inteligência artificial, mais na parte do aspecto matemático de reconhecimento de padrões, né? Fazendo aí detecção de faces, né? Retrato falado. Então, já lá na época de 97, 98, brincando aí com retrato falado usando a IA, né? Bom, mas hoje a ferramenta tem uma praticidade de uso, né? Claro que cada tema tem a sua forma de aplicar, né? Mas é interessante escutar também, né? Porque é que nem um editor de texto, né? Todo mundo tinha medo de usar o editor de texto. Hoje todo mundo usa o editor de texto e nem sabe que está usando o editor de texto. E o fato é que ela veio parar nas nossas mãos, Exato. né? Por meio dos nossos aparelhos celulares. Então, a gente obrigatoriamente tem que se debruçar sobre o tema, né? E falando de editor de texto, hoje ele já reconhece a tua voz, já escreve para você, já corrige o texto e já dá a ideia de como é que fazer o próprio documento. Então, não tem como você dispensar o uso de uma ferramenta. Claro que o uso de qualquer ferramenta, vocês que são policiais sabem que nem tudo é martelo e aí você tem que ter um cuidado no uso das ferramentas, né? Inclusive da palavra que você usa, né? Quando você fala com alguém, é uma ferramenta, né? Falar é uma ferramenta também.
E a IA não é diferente. Então, a gente precisa, de fato, entender como usar, a ética no uso dessa ferramenta e até onde eu posso deixar ela ser utilizada. Então, Perfeito. esses elementos são importantes para a discussão aí. E essa discussão será tratada, né, pelo próprio Departamento de Engenharia de Conhecimento, que também terá momentos de fala durante o evento. Então, a gente tentou mapear realmente o que está aí no âmbito das discussões atuais sobre a utilização da inteligência artificial, né, professora? A gente está programando esse momento também durante o evento, né? Esse momento também para discutir exatamente essa questão, né? Acho que, como eu falei, a IA está aí, não tem como negar, e a gente tem que saber como utilizar da melhor forma em cada contexto, né? Acho que cada contexto onde ela vai ser aplicada tem que ser muito bem estruturado de como vai ser, né? E principalmente porque o cenário de aplicação na segurança pública pode ter muitos dados sensíveis também, né? Tem uma questão de sigilo, cuidado, tem muitos cuidados que tem que se ter, né, no uso dessas ferramentas. Usar sim, mas com toda a precaução e cuidados que o tipo de ferramenta exige, né? Sim. Para que ela realmente seja uma ferramenta que vem a acrescentar, né, e não mitigar os riscos, né, do mau uso dessa ferramenta. Acho que é isso que a gente tem que discutir e também trazer, acho que a gente percebe na programação, né, que vários atores da segurança também vão trazer suas experiências, né, como é que eles têm usado. Eu acho que isso também é importante para o debate, né? Isso. Os cuidados e como é que já está sendo utilizada, quais são as boas práticas que estão sendo identificadas, quais são os caminhos que não podem ser seguidos. Eu acho que é isso que está em pauta aí nesse debate, né? A gente não vai falar da IA do uso do dia a dia, né, pessoal? Mas, assim, ali a gente está vendo, vai ter no evento, o uso da IA em alguns elementos específicos. Mas no dia a dia, você quer fazer uma tabela, né? Você, às vezes, perdia um tempo e tal. Hoje, automaticamente faz essa tabela. Eu precisava usar um dado da internet, não conseguia. Hoje, você consegue baixar o dado de uma forma muito rápida. Então, assim, certas atividades que você demorava um pouco mais para trabalhar, hoje, com o uso da IA, você faz ela de uma forma muito rápida e prática, né? Claro que a gente sempre fala, né? Se você nunca fez uma atividade, você achar que a IA vai fazer atividade e você vai ter que aceitar o que ela traz, é muito perigoso. Então, a gente sempre recomenda, uma prática de repetição, ok, você pode usar. Então, você já fez uma vez, pelo menos, então você pode usar. Se você nunca fez, é melhor, antes de usar IA, você fazer, como a gente fala, no científico, né? Que é para poder entender como é que funciona, né? E depois revisar ainda, né, professor? Revisar. Sem dúvida, Quer dizer, é um desafio, inclusive, para a academia, né? Que lida com tantas produções aí. Isso tem se mostrado também na universidade, um grande tema. Isso o fator aí, ele é muito alto, né? Por quê? Porque a gente está lendo texto toda hora, né? Vendo discussões de pesquisa toda hora. Ou todo dia, né? E aí a carga da IA para detecção da própria IA também é trabalhada, né? Então a gente detecta aí quantos % de IA a pessoa está usando, que não comentou, né? Tudo isso é importante. Portanto, saber o uso, identificar o uso e dizer como usou, já é o primeiro passo. Então lá no seminário a gente vai ter essa surpresa aí também, e é importante os próprios policiais e a própria sociedade ver que não está sendo usado de forma irresponsável essa ferramenta. Professor João Arthur, dando um spoiler um pouquinho do que ele vai tratar também, enquanto um dos palestrantes do próprio evento. Que legal, né, diretor? Bom, a gente vai antecipando aí. Mas há uma expansão também da discussão, para além dessa que nós estamos aí habituados no âmbito da inteligência artificial, que também será objeto de trabalho, de debate no âmbito do CICT, que é a realidade virtual, né? Que a gente não está tão habituado aí ainda com a temática, mas que também será tema de discussão não só nosso, como também da própria Interpol, que trará esse debate, proporá esse debate, né? E apresentará como isso tem sido abordado no âmbito da própria instituição, né? Da Interpol. Então, enfim, a gente tem aí realmente uma quantidade significativa de temas a serem, ou de subtemas a serem trabalhados a partir dessa temática inicial, que é a inteligência artificial,
e que eu acho que a gente conseguiu aqui, né, trazer um pouquinho para o nosso diálogo, para o nosso bate-papo, tentando dar aí um panorama do que está se construindo para esses 3 dias de evento, né? Queria só trazer também a perspectiva dos nossos apoiadores. Nós tivemos apoio de algumas instituições aí que propuseram uma parceria no âmbito de patrocínios bastante importantes, né? E não vou citar cada um deles, nomear a cada um para não correr o risco de esquecer de algum de maneira injusta, então, mas todos eles estão descritos no nosso site, né? No nosso site oficial, na nossa rede, no nosso Instagram aí, na nossa rede social oficial também do evento, e nos locais, inclusive, onde se pode realizar as inscrições, né? Então, as inscrições estão abertas, temos aí um formulário a ser preenchido, né, por meio do nosso site oficial, sict.gov.br ou sict.ufsc.br. Chega um momento da organização do evento que a gente já está vendo tudo paisagem, né? Então a gente acaba cometendo erros sobre os quais eu peço desculpas aqui, né? Mas é pelo envolvimento realmente com o evento. Acho que é importante, né, convidar o pessoal para participar, se inscreverem, né? Acho que reservarem a sua vaga. O evento é presencial, exatamente para gerar essa conexão. Né, essa muito troca, bom, professora. rede, muito bem lembrado. Porque muitos perguntam, vai ser distância, vai ser remoto, né? Então, reforçando que exatamente é presencial, para gerar essa conexão, para gerar essa troca. Mas nós teremos um momento que vai ser remoto. Online, que vão ser as apresentações dos artigos científicos que foram aprovados, né? Quem submeteu os artigos científicos. Muito bem lembrado, prof. Nós teremos na segunda de manhã, antes da abertura do evento, né? De forma online, vai ser divulgado no site os links para a apresentação dos artigos científicos. Exatamente. Tem os números, quantos artigos foram aceitos? Sim, temos 26 artigos que serão apresentados na segunda-feira, no dia 17. Todos relacionados à temática, tecnologia e segurança pública. Exatamente. Vejam só, gente, conectados ao tema do evento. Quanta riqueza que a gente tem de conteúdo à disposição, né, dos pesquisadores e do pessoal da segurança pública. E isso, mais uma vez, me deixa muito feliz de saber que a segurança pública está produzindo conhecimento, está produzindo ciência, está pesquisando a sua atividade, está sendo protagonista disso e não deixando que outros sejam protagonistas dessa atividade, né? Isso é fundamental. E nesse aspecto dos artigos, inclusive, lembrar que os operadores ou os participantes, os que estão propondo os artigos, né, os autores, me fugiu a palavra, mas voltou, os autores dos artigos envolvidos com a temática, mas nos bastidores também dessas produções acadêmicas estão os nossos alunos de direito aqui da Academia de Polícia, né, participando aí da comissão de avaliação desses artigos. Então, trazer o agradecimento também a esse grupo, né, que foi tão importante aí no protagonismo da Academia de Polícia em relação a este evento. Nossos 10 alunos do curso de mestrado profissional em Direito, alguns deles já concluíram o mestrado, outros estão em fase de conclusão, mas todos com pesquisas muito interessantes relacionadas à atividade, né? Então, essa parceria com o mestrado profissional em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina tem sido também de muita valia para todos nós, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, diretor. Temos também nessa comissão alunos do Exato. pós-graduação em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento, do qual eu e o professor João Arthur fizemos parte, e que o nosso querido delegado André já fez o doutorado lá também, né? Isso só, hein? Olha, bem, hein? Que legal, gente. Senhores, é muito, 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 muito prazeroso esse bate-papo, essa oportunidade de apresentar o evento, falar um pouquinho de como foi a nossa trajetória durante o ano, de ir além desse ano de 2025, retroceder aí para conhecer um pouquinho da história do evento, né?
deixar aqui a nossa tentativa de sensibilização no bom sentido, ou seja, apresentando o evento, a gente quer dizer que estamos aguardando com todo o carinho a participação dos diversos operadores aí de segurança pública, da comunidade acadêmica, de pessoas interessadas, enfim, na temática, né? Estamos todos aqui e estaremos também durante o evento tratando, então, dessa edição e dessa temática, repito, né? Inteligência artificial em diálogo com a segurança pública. Palavras finais, quem gostaria, então, de trazer mais algum aspecto, mais algum comentário? Então, eu queria só parabenizar pelas iniciativas. Acho que é sempre bom a gente tentar comunicar aos parceiros e ao público em geral aquilo que se faz, né? A intenção de se fazer e por que é tão importante divulgar, né? Muita gente acha que divulgar não é importante, mas é extremamente importante. É um dos passos da ciência é a divulgação, e o seminário faz parte de um dos elementos da ciência, né? Mas lá dentro vão estar as apresentações, e dentro das apresentações vão estar, claro, as pesquisas, e dentro das pesquisas os projetos iniciais. Então você tem aí uma sequência de atividades importantes nesses elementos. E o seminário, ele é um foco importante. Se você quer falar alguma coisa, perceber sobre a segurança pública, esse é o momento de estar aqui presente, né? Se você concorda, não concorda, é o momento também. Se você concorda, para ver o que estão sendo feito, e se você não concorda, você vir para você poder colocar a sua opinião de como poderia ser feito melhor. Tudo aqui é portas abertas, né? Aliás, a academia vai estar aberta nesse dia, né? Não costuma estar aberta, vai estar aberta nesse dia. Aproveite para visitar a academia, conhecer a academia, né? Quando quiser também pode ir na universidade, portas abertas. Estamos sempre abertos a projetos que sejam importantes, não só para a sociedade, mas também para a ciência, né? Lembrando que uma coisa leva a outra e a outra leva a coisa. Então, não dá para separar os elementos, mas a gente sempre separa. Por quê? Porque a gente precisa separar para entender cada passo. Um dos problemas que a gente percebe na própria pesquisa é entender o próprio problema de pesquisa, né? A gente vê isso, né? E quando a gente vê uma apresentação, pô, parece que foi fácil aquilo ali, né? Pergunta para o pesquisador o tempo que ele levou para definir o problema, né? Exatamente. Aí você vai saber que não foi tão fácil. É verdade. Então, para você entender, você tem que tentar fazer. Eu acho Sim. que esse é o grande lance, e para poder estar perto, participar. O professor trouxe uma perspectiva cartesiana muito interessante para finalizar aí o nosso diálogo, né? E que realmente conseguiu encaixar, pelo menos para mim, né? O quanto esta integração proporciona, inclusive, essa parte final, ou seja, o resultado, a entrega do resultado da pesquisa à sociedade, né? Que, enfim, acho que é o objetivo último, né, do nosso evento. Né, diretor, inclusive, não falei que o senhor é o coordenador geral do evento, né? Então, trazer também, né? esse último predicado tão importante para essa apresentação. Então, deixa eu Eu gostaria de agradecer, então. passar a palavra para a professora Gertrudes aí. Vamos deixar ele falar por último, fazer fechamento. Então, Ele vamos, fala- ele combinado, fala- prof. Ele fala muito bonito. Ele fala, Até ele fala, parece, ele né? fala. Fazer fechamento. Mas eu gostaria de agradecer, primeiramente, então, para fechar aqui, a Cadepol, o delegado André Beatriz, por ter aceito esse desafio de trazer o evento, organizar o evento, que vai ser um sucesso, já vai ser, é um sucesso já, né? E lançar um desafio, né? Quem é a próxima escola uma próxima academia, né? Que vai ofertar. Para quem organizar. entregaremos o bastão, como o diretor trouxe no início da nossa Pode conversa? ser- Quem pode levará ser de esse fora bastão, também, né? Pode ser de outro estado e pode ser até de fora. Nasceu em Santa Catarina, mas pode subir o Brasil, né? Então, lança o desafio aí, quem vai pegar o bastão. Olha, teremos, vale dizer que teremos aí também um encontro de diretores de academia de polícia durante o verdade, evento, gente, né? E quem sabe, então, uma dessas academias aí Brasil afora se interesse Não ou abraça, né? abrace, melhor dizendo, né, o evento. E eu deixo o convite, venham participar com a gente, venham conhecer um pouco do que a gente relatou aqui hoje.
Muito bom, gente. Muito obrigada, professora. Professora Ana Paula, tem que agradecer a senhora e a toda a sua equipe pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo. Né? Imagina, diretor. Aqui o coordenador geral, mas quem executa tudo é a equipe, né? É a professora Ana Paula e a CAP, a Secretaria Executiva, toda a Coordenadoria de Apoio Logístico, enfim, toda a Academia de Polícia junto com a Universidade Federal, fazendo a execução de todo esse importante evento. Nesse dia teremos efetivamente dos 27 estados, 24 já confirmados, 24 academias de polícia, diretores, gestores de academia de polícia estarão aqui na Cadepol para a gente poder debater algo que é fundamental para a gente, que é a matriz curricular nacional, uma padronização de formação de todas as polícias civis do Brasil. Então vai ser um momento de discussão muito interessante, vai ocorrer paralelamente ao evento, integrado ao evento, vai ser muito bacana. Tá? Então, tecnologia, pesquisa, ciência e segurança pública, todas juntas. Mais uma vez, antes de passar a palavra final para a nossa mediadora aqui, a professora Ana Paula, fazer um convite às nossas polícias, né? As nossas forças de segurança, não só do estado de Santa Catarina, mas de todo o Brasil. A Academia de Polícia Civil aqui estará de portas abertas para recebê-los. O link está na descrição do vídeo. Façam a sua inscrição, participem desse evento importante. Teremos palestras relacionadas à polícia militar, ao policiamento preventivo com inteligência artificial. Teremos também palestras voltadas à polícia científica, teremos palestras voltadas à guarda municipal, teremos palestras voltadas ao corpo de bombeiros, certo? Ou seja, a todo o complexo de segurança pública participando disso. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Penal, todo mundo junto nesse debate sobre ciência, tecnologia, inovação em segurança pública. Mais uma vez o nosso convite, link na descrição do vídeo, e passo a palavra para as considerações aí efetivamente finais, que a gente já está meia hora nas considerações finais, né, professora? Para a professora Ana Paula, nossa mediadora aí e a grande executora, junto com a sua equipe, de tudo isso. Bom, eu quero inicialmente agradecer a oportunidade desse bate-papo, né? Passou muito rápido o tempo, porque a conversa realmente é muito gostosa, assim, o tema é muito bacana, muito interessante, provocativo, né? Tenho certeza que a gente conseguiu plantar uma sementinha nos corações aí pelo interesse também dos que nos acompanharam. Eu agradeço a oportunidade e a responsabilidade atribuída a mim e à minha equipe em relação à execução desse projeto. Diretor, inicialmente agradeço ao senhor, ao coordenador geral, né, dessa edição, e à UFSC, aqui representada pela professora Gertrudes, professor João Arthur, pessoas profissionais que eu admiro muito, 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 enormemente, e que me sinto muito segura também quando se trata de iniciativa como esta, né, vinculada ao centro, ao Departamento de Engenharia do Conhecimento. Então, muito obrigada pela confiança. Confesso que não estávamos completamente preparados para a missão, mas estávamos comprometidos. E é isso que faz a diferença, é isso que faz acontecer, porque unindo forças e unindo missões ou corações comprometidos com essa missão, trazendo aí, né, esse aspecto do comprometimento, eu acho que a gente consegue ir muito longe. Esse evento realmente representa assim, uma vitória, inclusive do ponto de vista da gestão de todos esses atores envolvidos, não somente os entes, né, aí da segurança pública, os operadores, com os quais a gente tratou de desenvolver o nosso cronograma, mas também foi um momento importante de networking, né? A gente pôde se aproximar já desde esse início dessas instituições. Então, enfim, né, a gente aguarda aí os próximos dias ansiosamente para ver tudo isso concretizado, ver tudo isso sendo realizado, sem dúvida, como fruto de um trabalho conjunto, representado, então, portanto, pela
pela parceria, né, entre a Academia de Polícia Civil e a Universidade Federal de Santa Catarina por meio do EGC. Então, agradeço muito aos senhores, agradeço ao pessoal que está aqui nos bastidores, nos dando um apoio bastante importante, não só técnico, mas também emocional, porque além de nos acompanharem, eu sei que também acreditam e confiam na qualidade dessa edição do CICT. Então, agradeço a todos, um forte abraço, vemo-nos nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Um abraço.